Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Overmundo. Hoje a gente vai ter uma pequena lição de como você pode falar algumas meia-verdades para contar uma grande mentira. E vamos ver quem falou isso. Dessa vez foi o Marcus Eberlin, sim, aquele professor de química da Unicamp que de repente virou criacionista. E se prepara, porque a melhor pedrada tá pro final. Nesse vídeo que a gente vai reagir, o Marcus Eberlin ele costuma usar alguns fatos que são verdade, mas ele distorce esses fatos apenas para provar o seu ponto criacionista. Vale dizer aqui que eu não sou contra nenhum tipo de religião, inclusive eu tenho minha própria fé. Mas criacionismo, gente, de terra jovem, não dá, né? Porque isso vai contra tudo aquilo que a ciência estudou até agora. Então vamos para o React. O apêndice, o Darwin disse que era um órgão inútil, que a gente estava perdendo. Aqui o Marcus Eberlin, ele comete um erro fundamental quando você vai fazer uma análise histórica. Sim, ele enxerga aquilo que foi lá no passado com os olhos de hoje. Vamos imaginar o seguinte, o Darwin, ele não viveu no século XXI, ele viveu lá no século XIX, 1800 e paulada. Então, ele não tinha todas as informações, certo, para cada exemplo que ele deu. A teoria que o Darwin formulou, isso é a teoria da evolução, ela é uma teoria certa, ela descreve bem o mecanismo. Mas o Darwin não tinha exatamente todos os meios científicos para provar os seus exemplos. Por isso que, na época, se desconhecia realmente a função do apêndice. E se achava realmente que o apêndice era algo que estava evoluindo. E por quê? Porque se você for pegar o apêndice em herbívoros, por exemplo, ele tem funções muito específicas, inclusive na própria digestão e processamento da celulose, coisa que nós humanos nem processamos, a gente não tem capacidade de quebrar a celulose. Já os herbívoros têm. E isso, em parte, é graças ao apêndice, em parte, porque é um processo bastante mais complexo. Então, muitas vezes, um órgão dito vestigial, ele é vestigial para a sua função que existia lá atrás, e não para o que ele é agora. Os nossos ancestrais possuem uma dieta fundamentalmente diferente da que nós temos agora. Portanto, a função do apêndice também sofreu um processo de evolução. Vale notar e lembrar que evolução não é daquilo do mais simples para o mais complexo, é aquilo do menos adaptado para o mais adaptado. Portanto, a função do apêndice atual ela é adaptada ao nosso tipo de alimentação. Tinha gente que estava operando o apêndice para não ter apendicite. Eu digo, vai no Procon, reclama contra Darwin, pede seu dinheiro de volta e vê se você consegue recuperar o seu apêndice, porque você jogou um órgão muito útil. Aqui o Eberlin soltou uma daquelas bobagens que dói, sabe? Isso é, ele deu a entender que as pessoas operavam o apêndice profilaticamente para não ter apendicite. Isso é, equivale mais ou menos a você arrancar o seu olho porque você está com medo de ter cegueira. Gente, quem é que vai operar o apêndice profilaticamente? Ainda mais numa época que as cirurgias elas eram extremamente precárias, você tinha um alto risco de morte. Hoje em dia, a cirurgia de apêndice ela é bem mais fácil, você faz por laparoscopia, são 3 cortinhos pequenininhos, você consegue tirar o apêndice, a recuperação do paciente é muito boa. Mas antigamente você tinha que fazer um baita corte, para você conseguir ver onde o apêndice estava e poder removê-lo. Então essa daí é uma grande mentira que ele falou, as pessoas não operavam isso profilaticamente. Vamos estudar? O design inteligente fez isso. Pô, olha como que o design inteligente tem sido útil à humanidade. O design inteligente falou assim, peraí cara, isso daí não é órgão vestigial. Vamos estudar o que aconteceu. Descobrimos que o apêndice faz parte do nosso sistema imunológico. Sim. Quem estava sem apêndice na pandemia, desculpa aí, mas você sobreviveu, mas você passou um risco maior. Aqui ele falou uma grande mentira, tá gente? Não foi o design inteligente que estudou o apêndice. Nada disso, tá? O apêndice ele é um órgão que ele é estudado, ele foi descrito há mais ou menos uns 500 anos atrás. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, se eu não me engano, tá? E você tem até algumas descrições, inclusive, anteriores, tá? Ninguém sabia muito bem a função. Na época do Renascimento se dizia que ele servia para acumular alguns gases da digestão. Então você tem diversas teorias, tá? A função dele mesmo começou a ser estudada um pouco mais a sério
com a melhoria das técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento da imunologia. Isso lá pelos anos 40, anos 50, se começou a perceber que aquilo não seria apenas vestigial, tá? Que aquilo lá seria um órgão com uma função que foi modificada durante a evolução. Portanto, o estudo do apêndice, do aparelho digestivo como um todo, ele vem através da acumulação de estudos e trabalhos científicos. Isso é, essa compreensão, ela é cumulativa, assim como tudo na ciência. E não, galera, design inteligente não teve absolutamente nada a ver com isso. E se tivesse tido alguma coisa a ver, provavelmente teria atrapalhado e muito. E agora tem uma outra inverdade, para ser bem legalzinho com ele, que ele cita nesse vídeo, de que durante a pandemia, as pessoas que haviam retirado o apêndice haviam corrido risco menor. Isso aí não é verdade, tá, gente? O que acontece é o seguinte: da nossa imunidade, com a contribuição de células de defesa, mais de 90% não é o apêndice que faz, é a medula óssea. O apêndice contribui com menos de 1% da fabricação de células de defesa, tá? E aqui você vê uma confusão de dados, tá? Pouquíssimos trabalhos relacionaram uma remoção de apêndice com uma queda de imunidade geral. Portanto, nesse caso, quem é mais solicitado não é o apêndice, é justamente a medula óssea, que vai produzir células de defesa que vão desencadear toda aquela cadeia de defesa imunológica que nosso organismo tem para combater vírus e bactérias. A função imunológica do apêndice é uma função muito mais local do intestino do que uma função geral. Tanto é que não se vê nenhuma evidência de que a remoção do apêndice prejudique o sistema imunológico como um todo. O que acontece muitas vezes é o seguinte: a pessoa ela tem um estilo de vida que não é muito saudável, por exemplo, obesidade, estilo de alimentação, a pessoa toma pouca água, etc. Isso é diversos fatores que contribuem para a inflamação e obstrução do apêndice, e aí necessita de uma cirurgia para a sua remoção. Então a pessoa remove o apêndice, mas muitas vezes ela não muda o estilo de vida não saudável que ela tem. Então, óbvio, um estilo de vida pouco saudável vai diminuir a resposta imunológica dela. Vocês entenderam? Não é a remoção do apêndice que diminui a resposta imunológica. É a resposta imunológica deficiente que pode contribuir para uma infecção no apêndice e aí a sua remoção cirúrgica. E aí é óbvio, se a pessoa continua com um mau hábito, qualquer doença que ela pegar, ela vai encontrar uma resposta básica, uma resposta mais baixa. Não pelo apêndice, mas pelo estilo de vida que ela tem. Só isso não, quando você tem um evento de diarreia, por exemplo, você perde toda a sua flora intestinal. O apêndice é um reservatório de flora intestinal. Quando acaba o evento da diarreia, porque é um processo muito interessante para eliminar uma contaminação bacteriana, sim, o apêndice ele recompõe a flora intestinal super rápido. Aqui é outra meia-verdade, tá? É óbvio, o apêndice ele age como um reservatório mesmo de bactérias no intestino, tá? Como ele é basicamente um tipo de um dedo de luva sem fundo, ele acaba retendo algumas bactérias, mas são bactérias boas e bactérias ruins também, tá? Então não é apenas um tipo de bactéria boa, são os dois tipos que nós temos no intestino. E a função dessas bactérias, muitas vezes, se elas são boas ou são ruins, depende do ambiente que elas encontram dentro do próprio intestino, tá? Tanto é que uma diarreia ela pode ser considerada uma disbiose, isso é um desequilíbrio entre as bactérias e os outros diversos micro-organismos que você encontra lá dentro. E a diarreia não limpa 100% o intestino. Gente, entenda uma coisa, o intestino ele é impossível de você esterilizar uma luz intestinal, o tubo do intestino, numa pessoa viva. É basicamente impossível de você conseguir fazer isso, tá? Mesmo quando você vai fazer um exame como uma colonoscopia, do qual você induz esse tipo de diarreia para deixar o intestino limpo, etc., a superfície da parede dele ainda está contaminada. Menos contaminada porque todo o material fecal e que está sendo digerido foi embora, mas ela ainda permanece contaminada. Por quê? Porque na superfície do intestino temos microvilosidades, como se fossem pequenos dedos de luva que estão lá na parede que aumentam muito a área de absorção dos alimentos. As bactérias ficam presas nessas microvilosidades, mesmo que elas sofram um processo de descamação durante uma diarreia, tá? Isso é, o apêndice, ele
ajuda na recomposição dessas bactérias, tá? Mas ele não é o único que auxilia nisso daí, tá? Tanto é que pessoas que perdem um apêndice, que operam um apêndice, que extraem esse apêndice cirurgicamente, fazem a cirurgia de apendicite, elas se recuperam muito bem de diarreias também, porque você tem todo o intestino lá que está contaminado. E essas bactérias aí, elas vão fazendo a recolonização do intestino após um evento de diarreia. Hoje, se você chega com uma apendicite, viu, Rodrigão, no hospital, tem hospital que não sabe ainda, já vai e tira. Mas os maiores hospitais do mundo dão uma carga muito grande de antibiótico para salvar o apêndice. Pra salvar o órgão. Essa daqui é a pior parte do vídeo todo, tá? Desse shortzinho que ele colocou. Aqui ele induz a dizer que a cirurgia do apêndice ela é desnecessária nos casos em que os maiores hospitais do mundo não operam mais. Ah, Eduardo, mas ele não disse que não opera mais. Não disse, mas ele também deixou de dizer e se entende nesse vídeo isso, tá? E não adianta falar que foi um corte malicioso, porque esse vídeo foi tirado da própria página do Marcos Eberlin. Isso é, ele mesmo fez o corte do vídeo, não tem desculpa nisso daqui. O que acontece, gente, é o seguinte: você pode sim tratar a apendicite com antibióticos, nos casos que são muito iniciais, exatamente. Caso lá que está começando, você começa a ter obstrução, você começa a ter a inflamação, você consegue reverter com antibióticos, você pega bem no comecinho do caso. A partir de um certo grau, o antibiótico não mais vai funcionar. Por quê? Porque a massa de bactérias ela está muito grande, a massa de inflamação está muito grande, e aquilo começa a sofrer o risco de um rompimento, de uma supuração. Exatamente, com uma formação muito grande de pus. E se por acaso esse pus ele vazar para dentro da cavidade abdominal, isso aí, gente, é um risco de vida para o paciente. Não dá tempo de você esperar o antibiótico atuar. Obviamente, o Marcos Eberlin não tem conhecimento de saúde nenhum e falou uma grande bobagem nisso daí. Seria muito melhor se ele ficasse na área de química dele. Portanto, esse tipo de fala, ele pode fazer que o paciente ele se induza aí no hospital e recusar o tratamento cirúrgico que seria o indicado, certo? Em nome de uma bobagem que ele ouviu da boca do Marcos Eberlin, um criacionista. Dessa forma, colocando sua própria vida em risco. A gente tem que entender também que o limite entre a apendicite, que é tratável com antibiótico, e a apendicite, que já tem indicação cirúrgica, ele é muito tênue, esse limite ele é muito nebuloso. Então, se é um quadro muito típico de tratamento com antibiótico, o médico ele consegue diagnosticar. Agora, existem quadros que são nebulosos, isso é, você não sabe bem se cai para cirurgia ou se cai para antibiótico. E se for caso cirúrgico e você tratar com antibiótico, você está colocando em risco a vida do seu paciente. Gente, vamos entender uma coisa. Saúde é uma coisa bastante séria, tá? Você colocar essas questões que o Marcos Eberlin coloca, o hospital não sabe? Não, o hospital sabe. Quem não sabe é o Eberlin. O Eberlin não tem ideia do que ele falou. É pior que a ideia lá do urânio que ele gosta de ficar falando o tempo inteiro. Ou de falar que a Terra tem apenas 6.000 anos. Mas enquanto ele fala que a Terra tem apenas 6.000 anos e que dinossauro era vegano, a gente dá risada. O problema é quando ele começa a entrar num assunto que pode pôr a vida das pessoas em risco. E aí que a gente começa a ver aquilo que eu sempre falo, aquela velha escalada do negacionismo e da pseudociência. Começa bonitinho, floreadinho, quando você vai ver, tá mandando gente pro hospital, tá colocando a vida das pessoas em risco. Por quê? Por causa de uma ideologia, de uma cegueira científica absurda que esse pessoal tem. Portanto, se você tiver com algum sintoma de apendicite, alguma dor abdominal, não procure o Eberlin. Procure sim um bom hospital e um médico, porque isso pode salvar a sua vida. O hospital, não o Eberlin. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, clica aí e compartilha aí no WhatsApp com os amigos, etc. Tá bom? Beijão pra vocês. Valeu!